Circle of Inevitability, capítulo 219. Sondagem. Os olhos de Lumian se encontraram com Luiland, que ocupava o banco do motorista da carruagem, e recebeu um aceno de confirmação. Respirando fundo, Lumian caminhou em direção à carruagem de 4 rodas, agachou-se e entrou nela. Ele percebeu a gravidade da situação. Madame Poales, cautelosa e consciente, absteve-se de responder por meio de cartas. Em vez disso, ela se escondeu perto do número 9 da Rue des Pavés, antecipando a chegada de Lumian para receber a resposta. Essa estratégia minimizou efetivamente o risco de ser seguida e encurralada. Num piscar de olhos, a atenção de Lumian foi atraída por uma figura familiar. Adornada com um vestido espartilho preto meticulosamente cortado e um chapéu redondo ligeiramente travesso, ela exalava um fascínio indescritível. Suas sobrancelhas indomadas, olhos castanhos vivos e lábios úmidos irradiavam uma sensação de fascínio. Uma cascata de cabelos castanhos, meio para cima e meio para baixo, enfeitava seus ombros. Embora informal, sua elegância, pureza e encanto permaneceram inegáveis. Ela não era outra senão Poales de Roquefort, esposa do administrador de Cordoue. Faz muito tempo que não nos vemos, Madame Poales cumprimentou-o com um sorriso, mas seus olhos emitiam um brilho gélido, causando arrepios na espinha. Simultaneamente, Lumian observou uma mudança ao seu redor. A carruagem desapareceu, deixando-o preso em um deserto desolado. Não havia nada diante dele e Madame Poales desapareceu no ar. No momento em que Lumian se maravilhava com essa desconcertante reviravolta nos acontecimentos, uma sombra colossal e irregular surgiu no chão. Instintivamente, ele ergueu o olhar, encontrando um reflexo de penas marrons. Cada pluma rivalizava com o tamanho de sua cabeça, formando um par de asas que pareciam obscurecer os céus. Essas asas pertenciam à própria Madame Poales, que cresceu em estatura, pairando no ar. Seus pés se transformaram em garras de ave, brilhando com um brilho arrepiante. Uma voz majestosa e etérea ressoou. Você deveria ter sido enterrado com Cordoue. O coração de Lumian se contraiu. Agarrando seu revólver, ele rapidamente girou e correu em direção à borda do deserto. Se as visões dentro deste sonho contivessem pelo menos um pingo de verdade, ele poderia escapar de Paramita quando atingisse seus limites. Bang! 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 Lumian correu em um caminho curvo, disparando tiros para o alto. Este constituiu seu único meio de ataque de longo alcance. Apesar de seu imenso tamanho, Madame Poales exibia uma destreza notável. As rajadas geradas pelo bater de suas asas interromperam a trajetória das balas, permitindo que ela se reposicionasse habilmente. Um grito ensurdecedor emanou de sua garganta. À frente de Lumian, a terra sob a natureza selvagem se ergueu, o solo caiu em cascata, revelando mais uma entidade monstruosa. Uma piton, há muito falecida, emergiu do solo. A maior parte de suas escamas azuis havia se deteriorado, expondo carne podre e ossos irregulares. Um odor repugnante encheu o ar enquanto todo o corpo da piton se contorcia com pus amarelo e vermes deformados. Olhos injetados de sangue olharam condescendentemente para Lumian. Bichos da seda translúcidos se contorciam para dentro e para fora das órbitas oculares ocas. O olhar da serpente pousou condescendentemente em Lumian antes de se lançar, com a boca aberta e as presas amareladas apontadas para a presa viva. A cabeça de Lumian girou com o fedor putrido que permeava o ar. Com pressa, tirou uma folha de papel de desenho da camisa e desdobrou-a. Um vibrante sol vermelho dourado adornava sua superfície. Instantaneamente, o ambiente ficou mais quente e o céu, antes obscurecido por Madame Poales,
iluminou-se. A Piton, a muito falecida, desviou o olhar de Lumian, aparentemente sem vontade de enfrentar o brilho do sol. No entanto, os seus ataques apenas abrandaram, em vez de cessarem. Aproveitando a oportunidade, Lumian girou, agarrando o desenho, e disparou em outra direção. Pairando no ar, Madame Poalis entreabriu os lábios, proferindo uma frase sinistra e ininteligível para Lumian. Uma fraqueza imediata tomou conta de Lumian, diminuindo sua velocidade de corrida, como se uma doença grave tivesse se abatido sobre ele, deixando-o quase impotente. Logo depois disso, Madame Poalis levantou a cabeça, emitindo um uivo agudo e de dor. Naquele momento, Lumian percebeu um som etéreo e estridente. Reverberou dentro de sua alma e corpo, lançando um véu de escuridão sobre sua visão, impulsionando-o em direção ao limiar da morte. Se caçador, provocador, dançarino e monge da esmola não tivessem fortalecido sua constituição de vários ângulos, Lumian poderia ter sucumbido ao seu estado debilitado. Agarrando-se a seus últimos vestígios de razão, Lumian suportou a dor agonizante, reunindo suas forças cada vez menores para enfiar a mão no bolso e pegar o dedo do Sr. K. Num instante, ele sentiu o toque refrescante das gotas de chuva nutrindo seu corpo e alma. Seus ferimentos foram rapidamente curados em um ritmo visível, enquanto a natureza selvagem ao redor gradualmente se dissolvia em ilusão até desaparecer completamente. Lumian avistou Madame Poalis sentada à sua frente na carruagem. O frio evaporou de seu olhar, substituído por uma zombaria sarcástica. Com sua fraca força, você deseja se vingar de Guillaume Benet? Quando saí da Vila Cordoue, ele ganhou uma nova bênção depois de afastar nós, crentes na Grande Mãe. Ele agora está no mesmo nível de um Sequência 5, apropriador do Destino 1. No futuro, ele pode até adquirir a poção correspondente para consumo. O ataque anterior dela foi apenas um teste das minhas capacidades? Lumian não ficou surpreso com o status de Sequência 5 do padre. Afinal de contas, suas habilidades superavam em muito as de um contratado, mas ele claramente carecia de divindade. Isso deixou apenas duas possibilidades: Sequência 6 ou Sequência 5. Considerando o desempenho de Guillaume Benet no sonho e seu confronto contra Rian, Léa e Valentine, Lumian há muito suspeitava que ele fosse um Sequência 5, apropriador do destino. Agora, Madame Poalis confirmou suas suspeitas. O que o surpreendeu foi que os favorecidos dois podiam consumir poções para adquirir habilidades adicionais. No entanto, eles devem escolher a poção apropriada ou uma alternativa adequada. Lumian ponderou por um momento, concluindo que tais ocorrências eram esperadas. Os próprios Beyonders poderiam receber bênçãos, só que o processo trouxe várias complicações. Lumian encontrou o olhar de Madame Poalis e respondeu calmamente: ainda tenho tempo para crescer e há uma chance de me tornar mais forte. No entanto, Guillaume Benet tem pouca esperança de alcançar a divindade. Ele não acredita nas três entidades que a Grande Mãe faz parte. Vou alcançá-lo assim que puder. O que Lumian não disse foram suas esperanças de adquirir aliados mais formidáveis. Sendo um favorecido de um deus maligno e tendo ofendido um seguidor da Grande Mãe, Guillaume Benet não conseguiu encontrar muitos companheiros. Eles provavelmente eram Beyonders não oficiais e favorecidos que também acreditavam na inevitabilidade. Madame Poalis riu. Confiança é uma boa característica. Admiro jovens como você, que são cheios de confiança. Gostaria de se juntar a mim e adorar a Grande Mãe? Ao fazer isso, você pode obter assistência adicional. Além do poder da poção, você também pode receber benefícios. Prefiro não engravidar e ter filhos. Lumian recusou a gentil oferta de Madame Poalis com tato.
Madame Pualis sorriu e respondeu: parece que você ainda não experimentou a santidade, a preciosidade e a alegria da vida, e as maravilhas de novos começos. É algo que só compreendi totalmente depois de dar à luz. Mas não há necessidade de você recusar agora. Quando você compreender a grandeza da mãe, poderá se aproximar de mim a qualquer momento. Lumian não queria insistir em assuntos relativos à grande mãe, então mudou de assunto. Achei que você fizesse com que outras pessoas tivessem filhos. Não esperava que você também tivesse um. O rosto de Madame Pualis brilhava com um brilho maternal. Depois de me tornar uma Banshee, eu mesma tive que ter um filho para me aproximar da grande mãe. É difícil acreditar que você já foi um homem. Lumian quase hesitou em encarar Madame Pualis. Ele rapidamente redirecionou a conversa com uma pergunta casual. Seu filho morreu no castelo? Sim, Madame Pualis suspirou, seu pai o matou com as próprias mãos. Lamentavelmente, ele não sabia que a criança era dele. Quem? Lumian deixou escapar. Madame Pualis sorriu. Guillaume Benet. Você não testemunhou nosso caso? Ele não percebeu, mas eu sabia que você estava escondido atrás do altar. Até pensei em convidá-lo para se juntar a nós. Presumi que seu caso fosse meramente simbólico. Parte disso era real? Lumian ficou surpreso quando várias imagens passaram por sua mente. Madame Pualis e o padre enredados na nudez. Madame Pualis elogiando a audácia, franqueza e masculinidade do padre. O padre fazendo com que o Santo City suportasse a transgressão. Percebendo a mudança de expressão de Lumian, Madame Pualis sorriu e continuou. Depois de chegar a Cordoue e me familiarizar com o ambiente, a primeira coisa que fiz foi seduzir Guillaume Benet. Ele detinha verdadeira autoridade como clérigo e era o único meio para Cordoue se conectar com a Igreja do Eterno Sol Ardente. Se eu pudesse derrubá-lo e torná-lo um crente da Grande Mãe, combinado com a identidade de Belst, eu poderia ter verdadeiramente estabelecido Cordoue como meu território sem levantar suspeitas do mundo exterior. Coincidentemente, eu também precisava de um filho. Então, decidi colocá-lo à prova. Em uma semana, garanti sua linhagem como plano de contingência. No entanto, por volta de julho ou agosto do ano passado, sua atitude mudou repentinamente, e ele perdeu o interesse pela grande mãe. Infelizmente, nem tive a oportunidade de deixá-lo ter um filho para eu experimentar as maravilhas da vida. Em julho ou agosto passado, Lumian repetiu. Todos os anos, os pastores regressavam às montanhas durante os meses de maio e junho. Sim, lembro-me vividamente, Madame Pualis riu. Mais tarde, aquele idiota do Louisland até tentou pedir sua ajuda. Lumian franziu a testa e perguntou, por que a atitude do padre mudou de repente? Não tenho certeza. Tudo o que sei é que, durante esse período, alguns aldeões espalharam ideias distorcidas sobre horóscopos e foram denunciados a Guillaume Benet. Depois de interrogar esses indivíduos, o comportamento de Guillaume Benet mudou gradualmente. Os olhos de Madame Pualis pareciam refletir a luz do sol dançando na superfície de um lago. Quem eram eles? Lumian pressionou. Madame Pualis sorriu em resposta. Nazeli e os outros são pessoas que você conhece. Lumian ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar novamente. Onde você estava e o que estava fazendo quando o padre e os outros atacaram o castelo? Pualis soltou uma risada rápida. Então, você finalmente pergunta. Você já deveria ter adivinhado a resposta, certo? Ela olhou para Lumian com um sorriso dolorido e distorcido. Aurore me atacou. Notas. 1. Caminho do dançarino. 2. Para quem não lembra, abençoado, Beyonder normal que uma divindade gosta, tipo o Klein em LDM,
Favorecido é alguém que recebe poderes Beyonder sem precisar de características de Beyonder, tipo esse Guillaume e o Lumian, só que o Lumian também é Beyonder. Ponto.